A Módulo FM, em parceria com o Colégio Atenas, traz dicas para você que irá realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E vamos conversar aqui com a professora de Língua Portuguesa, Renata Ferreira. Professora, seja bem-vinda à Módulo FM. Obrigada. E agora, passando para as dicas aos alunos, o Enem ele avalia a capacidade de interpretação e análise de diferentes gêneros textuais. Como o aluno pode desenvolver o hábito de leitura para aprimorar a interpretação de textos literários e publicitários. Então, quando a gente fala em interpretação de texto, nós estamos falando de vocabulário, nós estamos falando de hábito de leitura, mas não só. A língua portuguesa envolve uma capacidade de pensar linguisticamente. Então, se eu tenho um aluno que tem uma capacidade de pensar sobre a própria língua, como ela funciona, e a estrutura linguística mesmo, a gramática, a semântica, com certeza esse aluno vai se sair melhor. Então, aquele mito de que basta ler muito para interpretar bem, isso não é suficiente, né? Nós temos, isso com certeza faz diferença? Com certeza faz, mas não é suficiente para que o aluno se saia bem em questões interpretativas, inclusive. Então, nas questões interpretativas, nós temos, em cada questão, em cada alternativa, habilidades relacionadas ao fato de poder pensar sobre a gramática desta língua. Então, nós precisamos estar bem preparados sobre classe de palavras, orações, semântica, estrutura sintática, porque conscientemente ou inconscientemente o aluno vai lançar mão de estratégias, e a gente espera que seja conscientemente, mas se não for, inconscientemente, se ele foi bem preparado ao longo da vida, ele vai lançar mão dessas estratégias para poder ter um construto literário, publicitário, gramático, para que isso chegue ao ponto de acertar a resposta. Ou, pelo menos, de errar bem a resposta, né? Que no Enem, saber errar também é uma estratégia inteligente. As questões de língua portuguesa costumam envolver o uso da linguagem em diferentes contextos, como o estudante pode identificar a intenção comunicativa e o público-alvo durante a prova. Em cada texto tem um público-alvo e tem uma intenção comunicativa, né? Então, quando eu vou pegar uma questão, primeira coisa, eu vou olhar o texto, saber se ele faz parte de um ambiente, de um clima literário, ou se ele faz parte de um texto utilitário, né, que a gente fala. Porque isso vai fazer toda a diferença do que o aluno vai precisar lançar mão ali para interpretar esse texto. Se é um texto publicitário, dentro do contexto publicitário tem diferenças. Então, se é uma reportagem, se é uma matéria, se é um título, se é só um resumo, ele vai lançar mão de acordo com o objetivo. Então, o objetivo comunicativo está relacionado ao gênero, e isso faz com que o aluno pense diferente dentro daquela questão. Se eu tenho um poema, é um texto literário, mas eu vou interpretar um poema muito diferente do modo como eu interpreto uma crônica, ou um conto, ou uma narração de Machado de Assis. Então, mesmo dentro de construtos literários, ou publicitários, ou uma receita culinária, o aluno vai lançar mão de estratégias diferentes, porque o objetivo comunicativo é diferente, então ele precisa lançar mão de estratégias diferentes para chegar a uma resposta. Agora vamos passar para perguntas de alunos do Colégio Atenas. Vou conversar aqui com Daniel Gomes. Daniel, seja bem-vindo à Módulo FM. Pode retirar as suas dúvidas com a professora Renata. A prova do Enem são muitas questões, assim, desde o primeiro dia. E eu queria saber, assim, quais conteúdos mais cobrados na prova, assim, para vocês preparar pelo menos bem pro primeiro dia, assim, para você ter um bom resultado? Na prova de linguagens, nós temos vários conteúdos e tem uma variedade muito grande de tópicos cobrados. Mas um tópico essencial e que desde a primeira versão do Enem tem sido recorrente é o preconceito linguístico, e isso aparece de diversas formas, né? Tem ali a variação linguística. O ano passado a gente teve uma inovação, que era uma questão da linguagem do Maranhão, especificamente, mas nós temos muitas questões faladas e cobradas em relação à linguagem nordestina. Nós temos também em relação ao mineirês, nós temos em relação à linguagem do sul. Então, o Brasil, ele é visto e cobrado, colocado na prova de linguagem sob diversas facetas.
E isso, essa questão social do Enem, ela está presente também na prova de linguagem. Então, um tópico muito cobrado é a questão do preconceito e da variação linguística, que são coisas diferentes, mas estão interrelacionadas, né? Outra coisa são as classes de palavras. Ah, Renata, mas tudo aquilo que a gente viu nas aulas de português não é cobrado especificamente na prova do Enem, né? A conjugação de verbos ou toda aquela questão das orações, da estrutura sintática, mas isso é cobrado quando te pergunta lá em que medida o tempo verbal de um determinado poema interfere no resultado deste contexto em que ele foi aplicado, que é uma música do Caetano, uma música da Rita Lee. Então, se eu tenho um pretérito mais que perfeito ou um pretérito imperfeito, isso vai interferir. Então, de modo geral, as classes de palavras estão muito presentes, os conectivos estão muito presentes, as conjunções, e a questão da variação linguística. Tem outras coisas? Vai ser cobrado outro tópico? Sim. Mas esses três, com certeza, eles vão ser recorrentes e eles estão em mais de uma questão, de maneiras diferentes. Níveis fáceis, intermediários e mais complexos. Como é uma prova que depende muito do tempo e da forma que você controla ele, como você diria que é uma estratégia muito boa para você conseguir gerir o seu tempo na leitura dos textos, para você, tipo assim, conseguir resolver as questões sem se perder? Não pire, Daniel. A primeira dica. A segunda é a questão de você tentar, nós já fizemos vários testes, vocês estão bem treinados por causa dos simulados que vocês fazem, mas na hora, valendo, tem toda aquela tensão, né? E isso joga o seu emocional lá para baixo se você deixar. Então, a primeira coisa, não pirar mesmo, manter a calma. Segundo, você vai estabelecer estratégias individuais. Cada candidato, ele tem a sua própria estratégia. Começar pela redação, deixar a redação para o final, para usar o repertório que tem espalhado nas questões, mas mesmo se você tem uma estratégia individual, duas dicas importantes são: comece toda a questão olhando o enunciado. Porque, às vezes, quando você lê o enunciado da questão, você percebe que você não precisa ler o texto de uma página e meia, ou meia página que seja, mas um poema. Então, aquilo ali vai te liberar tempo para as questões mais complexas. Segunda dica seria você olhar se no enunciado tem algum trecho do texto original destacado. Porque se esse pedaço estiver lá, se esse trecho do construto literário ou da publicidade estiver destacado, vá direto a ele. Tem lá uma passagem, uma frase com um verbo em negrito. Ache isso no texto e veja se a resposta será suficiente a partir só daquele trecho, porque às vezes você não precisa ler o texto inteiro. Você pode ler só aquela estrofe, ou só aquele parágrafo, ou só aquele momento, aquele lugar onde está o trecho destacado, porque aí você vai ganhar tempo. A Renata, não é a estratégia que eu uso nos meus simulados e tem dado certo. Então, aplique aquilo que você faz e dá certo. Mas, geralmente, essas duas dicas, elas te liberam tempo para você gastar com as questões mais complexas, que a gente já treinou bem isso, né? Existem questões que vão exigir mais de vocês, e, inclusive, a gente já falou aqui. A gente fala muito com os meninos o seguinte: agarrou na questão, passa para frente. Porque se ela é difícil, é porque ela deve ser difícil mesmo. Você gastou mais que 3 minutos, passa para frente e deixa essa em branco. Porque provavelmente, se você insistir em ficar lendo aquela questão muito tempo, você vai perder tempo que você poderia gastar com as outras que você tem chance de acertar. Provavelmente é uma questão difícil mesmo, deixa ela para lá. E aí depois a gente usa as táticas de chutar, que a gente não pode chutar de qualquer forma no Enem, né? Certo. E nas questões de marcar, em que às vezes as alternativas têm palavras muito parecidas, só que tem significado diferente, como a gente faz para distinguir o significado dessas palavras? Usando sinônimos. Então, eu tenho duas palavras muito parecidas. Primeira coisa, eu vou achar essa palavra dentro do texto e vou, lá naquele contexto, qual é uma palavra parecida do meu cotidiano, da minha rotina, que eu consigo substituir por aquela palavra? Tenta substituir o mais próximo possível. Porque, às vezes, a palavra, ela não faz sentido nenhum para você na hora que você lê a questão. Ou o texto é um texto mais antigo, é um texto de um autor com o qual você não tem muita familiaridade. Então, o que você faz? Tenta trazer uma palavra do seu cotidiano e tenta substituir, ir fazendo essas substituições. Porque nem sempre você vai conseguir... Nossa, eu sei o significado de todas as palavras dentro do texto, mas se você faz isso, traz as palavras para o seu cotidiano, muito possivelmente você vai conseguir chegar a uma ideia central daquele parágrafo ou daquele texto no geral, e você vai conseguir fazer substituições.
Não tente tentar adivinhar. Isso serve, inclusive, para redação. Não use palavras que você não saiba exatamente o significado no seu texto, porque você pode correr o risco de empregar mal o sentido de uma palavra dentro do texto. Então, é através de sinônimos do seu cotidiano. Fechou. Obrigada, Daniel, pela participação e uma boa prova para você. Muito obrigado. E seguimos com as perguntas, né, de alunos do Colégio Atenas. Agora recebo no estúdio, na Módulo FM, o Otávio Henrique Coelho. Otávio, seja bem-vindo e pode retirar suas dúvidas. Muito obrigado. Eu queria te tirar uma dúvida com a Renata, porque ela falou com o Daniel especificamente sobre a variedade linguística no país. E eu queria saber como você entender a linguagem oral contribui para você entender melhor as questões escritas, como a oralidade interfere na escrita. Nós não podemos mais pensar a língua portuguesa como algo fechado, porque a língua é um construto, uma identidade nacional. Então, se nós temos hoje uma identidade, um perfil de brasileiro diferente de algum tempo, nós não desconsideramos tudo que foi construído literariamente em termos de construções da linguagem até aqui, mas a gente precisa entender que a oralidade mudou porque o brasileiro mudou. Então, não dá para ficar dando dicas de português seguindo apenas o português padrão. Embora eu, como professora de português, considero isso muito importante, né? Conhecer as regras gramaticais, linguísticas, é muito importante. Mas o perfil do Enem, por causa do perfil do governo, por causa de todo um perfil sociopolítico que nós vivemos, ele tende a considerar o lado socioeconômico, social, e o que eu não acho ruim em momento nenhum. Existem pessoas do Brasil que precisam ser vistos. Existem regiões no Brasil que precisam ser vistos. E não só uma pessoa que está dentro da academia ou dentro de uma universidade. Então, de que forma que a oralidade interfere na gramática? De forma direta. Embora existam marcas muito bem marcadas, bem delimitadas entre a modalidade oral e a modalidade escrita da língua portuguesa, as duas caminham juntas. Então, quando você faz lá a sua redação do Enem, você sabe que muitas construções que você coloca ali bonitas dentro da redação, você vai usar só na redação. Mas talvez você vai ser um juiz de direito. E você vai usar isso que você usou lá na sua fala, enquanto você está como juiz. Então, nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Mas a pessoa que trabalha como vendedor na praia, ela tem uma modalidade de fala que precisa ser respeitada e ela está sendo usada. Ele não é menos brasileiro que o juiz. Então, nós temos modalidades que precisam conviver juntos e isso está na prova do Enem. E é o que eu comentei anteriormente sobre o preconceito linguístico. Existe uma variação de linguagem, de modo, de tom, de palavras. O mineiro não fala como o gaúcho, que não fala como o nortista ou do norte ou nordeste, de maneira nenhuma. Então, nós precisamos considerar todas as variedades. E essas variedades, elas estão vindo cada vez mais fortes, de uma forma mais bonita e mais respeitosa na prova do Enem. Então, é isso que a gente precisa fazer. A oralidade, ela interfere na nossa forma de escrever. É por isso que quando a gente lê um livro do Machado de Assis, escrito há alguns anos, a gente tem uma certa dificuldade, porque o modo que a gente fala hoje não é o modo que o Machado de Assis falava, e a comunidade, a população falava. Nós precisamos considerar isso se a gente quiser ser uma pessoa gentil com a linguagem, respeitosa com todas as pessoas que falam de maneiras diferentes, porque a linguagem, ela representa lugares sociais. Então, eu como professora tenho um lugar de fala, você como aluno tem um lugar de fala, eu com 40 mais tenho um lugar de fala, você com 20 menos tem um lugar de fala. E a gente precisa considerar isso na linguagem, porque senão eu vou estar sendo preconceituosa. Existe uma modalidade melhor que a outra? Não. Existem lugares de fala em contextos. E isso está na prova do Enem. Quem não perceber isso e continuar sendo julgador, vai continuar errando e continuar com dificuldade de interpretação dessas questões.
Certo. Você tá falando muito sobre essa questão de você interpretar o social, você interpretar bem a sociedade, interpretar bem a fala, mas de que maneira você vai aplicar, então, o recurso da norma padrão nas provas objetivas, nas questões objetivas? Porque na redação você tem que saber aplicar a norma padrão, mas o Enem tem cada vez se tornado mais interpretativo e como saber o estudo conteudista de língua portuguesa pode te ajudar. Isso. Nas questões objetivas. Nas questões objetivas, porque na redação depois, o nosso professor de redação vai comentar especificamente. Mas nas questões objetivas, tanto na literatura ou nas questões específicas de linguagem, interpretação de texto, como que a norma culta, já que a gente tem que considerar todo esse arcabouço de modalidades de linguagem que a gente tem no Brasil, como é que a norma culta ela vai me ajudar, me levar à resposta? Primeiro, porque o próprio nome já diz, é uma norma padrão. E essa norma padrão, ela é necessária, porque embora eu precise considerar todas as modalidades existentes no Brasil em contextos diferentes, se a gente não trabalhar com padrão, como é que a gente vai estabelecer que a linguagem do norte é melhor que a linguagem do sul, que é melhor que a do sudeste, que é melhor que a do Nordeste? Eu não posso estabelecer isso. Então, eu preciso ter um padrão. Tanto é que a gente tem esse padrão nas línguas lusófonas, né, que falam a língua portuguesa. Esse padrão, ele é aplicado de acordo com a necessidade de cada falante. Mas essas normas da linguagem padrão, elas estão lá naquilo que eu havia comentado anteriormente. Elas estão no conhecimento da classe de palavras, elas estão no conhecimento dos tempos verbais, elas estão internalizadas ou conscientemente na estrutura de oração, porque quando os construtores das questões do Enem pensam, eles não deixam de fora nenhum tipo de modalidade, mas nós precisamos chegar a um aluno competente o suficiente para, considerando todas as modalidades, usar a linguagem a favor de si. Não é, aliás, eu já falei tanto isso que vocês devem estar cansados disso. Quanto mais eu sei, mais eu consigo adequar o meu nível de linguagem. Se o meu nível de linguagem está aqui, se eu só conheço um pouco da linguagem, eu vou me comunicar no raso. Se eu tenho um nível de linguagem acima, eu consigo me comunicar com o juiz, eu consigo me comunicar com o vendedor, adequando o meu nível de linguagem com quem possivelmente não consegue. Então, é aí que eu entro com a linguagem padrão. Quanto mais eu entendo da estrutura linguística da língua a qual eu falo, mais eu tenho condições de fazer análises de acordo com contextos e falantes diferentes. Então, não existe, é um mito achar que eu não preciso conhecer a linguagem, as regras da gramática. Não adianta só ler, não adianta só adquirir vocabulário, você precisa ter tudo isso junto. E eu só consigo fazer análises da prova do Enem ou de qualquer prova de vestibular, que vocês fazem outros, se eu tenho uma condição gramatical internalizada boa, legal, suficiente para eu estar aqui e analisar todos os níveis da gramática. Muito obrigado por responder essa pergunta. E continuando sobre a questão da linguagem, vamos ampliar. Porque a linguagem ela não se determina apenas no que é falado e no que é escrito. A linguagem também varia através de formas, como, por exemplo, as figuras de linguagem, que isso é muito mais cobrado, por exemplo, na matéria de literatura, quando você vai ver um texto mais poético. Mas eu queria saber mais da linguagem não verbal, a linguagem que é feita por gestos, e como você entende, e como você pode interpretar e saber entender essa linguagem não verbal pode te ajudar nas questões do Enem, já que o Enem cobra também imagens. Aí sim, Otávio, a sua linguagem de mundo, o construto de vocabulário que você teve ao longo de toda a sua vida vai te ajudar. Porque quando você lê, você não lê palavras, você lê um contexto. Quando você conversa comigo, você não escuta só o que eu estou falando ou lê o texto que eu escrevi. Quando você está conversando comigo, você lê todos os gestos que eu faço com as mãos, todo o meu olhar, todas as minhas caras e bocas, porque tem até um meme que brinca que a gente consegue disfarçar palavras, mas a gente não consegue disfarçar feições. Porque quando você aprende a ler bem as pessoas, as situações comunicativas, tudo isso é levado em consideração. Então, o seu posicionamento de ombro, o seu jeito de olhar para as pessoas, o jeito como você se porta diante de
uma turma, né? Os professores, vocês fazem essa análise muito legal. Eles fizeram a brincadeira agora de pegar as manias de cada professor da turma e eles conseguem direitinho ver qual que é a frase que o professor fala mais, qual é o jeito que o professor lida com as situações, e eles sabem fazer essa leitura. Então, essa leitura que vocês fazem do ser humano, das situações, dos colegas, essa leitura ela tem que ser levada para a prova. Porque quando eu pego ali uma imagem, né, de uma tirinha, o que me assustou na prova do ano passado, eu não sei se vocês viram as gravações, foi que tiveram pouquíssimas tirinhas. Na prova de linguagem, especificamente, não teve. Teve na prova de filosofia e sociologia, né? E inglês. Mas, assim, as tirinhas, elas vêm com muita frequência na prova do Enem. Não só as tirinhas, mas, às vezes, um quadro de arte. Quando a gente pega um quadro de arte, o que fazer diante desse quadro? Observar. Observar e ver o que o vermelho te fala. Onde mais você vê o tom vermelho? Para que é usado o tom amarelo? Então, tudo isso, e a colocação das formas. Então, a leitura que você faz do mundo é a leitura que você adquire ao longo da sua vida. Aí sim, essa leitura de mundo, se o aluno tem leitura de Machado de Assis, junto com escritores contemporâneos, da modernidade, e, às vezes, estilos de músicas diferentes, leituras de rede social, de séries, isso vai ser levado em conta. Porque aí tem tudo isso dentro de você e você vai lançar mão disso consciente e inconscientemente para fazer a leitura das questões e dos textos não verbais. Que pode ser ou não casado com palavras, né? Então, depois disso tudo, depois de todas as minhas perguntas, a gente pode concluir. O Enem quer um aluno que tenha um conhecimento de mundo excepcional. Ele quer que o aluno entenda várias situações da linguagem, como a linguagem ela é ampla e pode ser conhecida não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo, dependendo da forma que você se comunica, da forma que você gesticula, da forma que você se expressa, como expressão e linguagem se comunicam. O Enem quer um aluno que entenda isso, que entenda que tenha esse tipo de repertório, certo? Certíssimo. Olha aí que orgulho que eu tenho desses meninos. Valeu a pena os 4 anos que nós ficamos juntos, né? Sim, o Enem, ele cada vez mais, ele quer um aluno completo. Então, os alunos que chegam bem ao final desse exame, não é só uma prova. É uma prova que por trás de cada questão, por causa do sistema de correção, né? A gente tem um aluno que consegue pensar em diversas áreas de conhecimento e ele consegue colocar isso em prática. Então, se tem um aluno que fala assim, nossa, Otávio, eu não estudei nada e eu nunca pratiquei redação e tirei 920 na redação e fui bem no Enem. Mentira. Mentira, porque nós já vimos isso. O Enem é um sistema de avaliação do qual o Brasil precisa mesmo ter orgulho, porque aluno nenhum consegue burlar o sistema de correção por chute ou porque eu não estudei. Não existe isso. O aluno que vai bem no Enem é um aluno que se preparou ao longo de toda a sua vida. Quem se preparou, vai bem. A revisão é importante? Muito importante. Fazer questões de última hora, simulados, treina, ajudam. Mas o Enem quer esse aluno completo. E esse aluno completo a gente consegue ao longo de muitos anos. De muita habilidade sendo desenvolvida, revisada e vista várias vezes. Porque só se transforma em conhecimento consagrado dentro do nosso cérebro aquilo que a gente viu 1, 2, 3, 4 vezes. Se eu perguntar para esses meninos o que é sujeito predicado, pode ser que no nervoso eles não consigam responder. Mas eles sabem, porque eu já falei isso com eles do 9º até agora inúmeras vezes. E eles sabem, inclusive, me falar onde que pode não colocar vírgula, citando as regras gramaticais, não é isso? Por quê? Porque eu falei isso com eles repetidamente por 4 anos. E os conhecimentos, eles se constroem assim, ao longo de vários anos. Esse é o perfil do aluno que o Enem quer captar para jogar dentro das universidades. Muito obrigado, era só essas minhas perguntas mesmo. Obrigada pela participação, Otávio. Uma boa prova para você. Muito obrigado. Professora, continuando aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre o Colégio Atenas, como está sendo essa preparação aí nessa reta final do Enem. Olha, na verdade, nós preparamos desde o que o aluno entra no 9º ensino médio, mas não só, né? Nós temos, isso que eu disse agora no final é muito importante, porque esse aluno que cresceu com a gente dentro do colégio, ele participou de toda essa formação.
E quando o aluno chega depois, a gente resgata esse aluno e busca e prepara também. Mas o que eu falei aqui é muito importante. O aluno ele é preparado ao longo de toda a sua vida escolar. Então, o nosso aluno lá do maternal, ele está trabalhando com, às vezes, as mesmas habilidades que a nossa turma da terceira série, em uma profundidade e complexidade diferente. Mas essa leitura do não verbal, nós trabalhamos desde o maternal 3, maternal 2, até a terceira série. E isso o Colégio Atenas faz através de treinos, através de uma disciplina de estudo, de uma rotina, de um material que proporciona isso aos alunos desde o pequenininho até o nosso ensino médio. Essa preparação ela precisa passar ser passada para os professores, né? Que a gente tem essa formação também com o Bernoulli aos professores, e isso segue do nosso mais pequenininho aluno até o nosso aluno do ensino médio. Todos os professores trabalham junto para que o resultado seja realmente positivo. Então, quando a gente fala em preparação para o Enem, aí a gente vem aqui com os nossos alunos da terceira série, porque são os alunos que já passaram por tudo isso. Mas os nossos alunos do Fundamental 1, do infantil, estão sendo preparados para o Enem desde sempre. E vários simulados também são aplicados. Né? Sim, no ensino médio nós temos os simulados. Esses simulados, eles vêm da rede Bernoulli. A gente até brinca que o simulado tem um nível a mais de cobrança. Possivelmente, os nossos alunos vão achar a prova do Enem mais simples, porque o simulado que vem da rede Bernoulli, ele vem com um nível de complexidade propositalmente mesmo maior, para que esse aluno se prepare ao longo do ensino médio. Aí os simulados nós aplicamos nas primeiras, segundas e terceiras séries dos ensinos médios, né, em todos os anos. 3 vezes ao ano, seguindo o mesmo cronograma de aplicação, as mesmas matérias, dividido pelas mesmas áreas e, inclusive, com a redação corrigida de acordo com a correção do Enem. Professora Renata, muito obrigada pelas dicas e também pela participação aqui na Módulo FM. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando do que a gente gosta e ao lado de alunos, né? Que é o que eu gosto. Eu gosto de estar em sala de aula com eles, trabalhando a língua portuguesa, que é o que eu amo. Tá certo, muito obrigada. A Módulo FM na cobertura do Enem 2025 com um oferecimento do Colégio Atenas.